coisa boa, vamos falar de um dos filmes que eu mais amei assistir em 2025, que foi Mickey 17. E o filme chegou já às plataformas digitais pra você alugar ou comprar e assistir, gente, quantas vezes você quiser na sua casa. Mas você tá ligado em todo o processo do making off do filme, porque eu vou te contar, é aqui e agora. Gente, foi toda uma loucura, né, pra construir o universo de Mickey 17, que ainda passou por um adiamento de quase um ano ali pra chegar nos cinemas. Então a gente primeiro teve uma data lá atrás, aí o filme foi sendo adiado, boatos de que o filme estava tendo alguns ajustes finais ali sendo feitos pelo diretor, o Bong Joon-ho, mas fica tranquilo que a gente conta tudo melhor aqui, tá? Então já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre traz esses bastidores, essas fofocas, assim, do que acontece por trás das câmeras, tá bom? Então se inscreve aí. Obrigada, valeu, vamos lá! Bom, gente, Mickey 17, pra começar, é uma adaptação de um livro, o Mickey 7, então eu li o livro também. Ele foi escrito pelo Edward Ashton e na história do livro são menos versões do Mickey, né? E o Bong Joon-ho, o diretor, achou que era uma boa aumentar a quantidade de vezes que o Mickey já tinha morrido pra chegar no Mickey 17. Bom, gente, é muito engraçado porque o escritor do livro, o Edward, ele conseguiu vender os direitos antes mesmo do livro ser lançado. Então foi assim que aconteceu. O manuscrito do livro dele chegou na mesa ali da Warner, e a Warner falou, caramba, esse manuscrito nem foi lançado ainda como um livro mesmo, tipo, ninguém mais sabe dele, mas a gente já adorou essa história, vamos mandar pro Bong Joon-ho. Assim que o Bong Joon-ho ganhou o Oscar dele, né, lá em 2020, a Warner já começou a entrar em conversas pra falar pra ele, olha, vamos fazer o seu próximo filme com a gente? E assim foi que esse manuscrito chegou na mão do Bong Joon-ho, ele leu e antes de topar, ele resolveu fazer uma reunião com o Edward, o cara que escreveu o livro. Assim que ele tirou várias dúvidas sobre como o Edward tinha imaginado aquele universo, e foi aí que o Bong Joon-ho falou, então tá bom, gente, vamos lá, eu vou fazer um roteiro sobre esse livro. Bom, gente, ele escreveu o roteiro em 2021, então assim, o Divo foi lá em 2020, fez toda a temporada de premiações, não parou de trabalhar um segundo, porque logo depois já negociou e escreveu o roteiro em 2021. E aí ele fez, né, um roteiro, gente, que foi uma das minhas adaptações favoritas, assim, porque eu consegui ler o livro, é muito legal, gente, pra quem ama ficção científica como eu, é muito divertido o livro, porque ele constrói um universo inteiro no qual os humanos estão colonizando novos planetas, né? Então isso é bem legal, eu acho que o Bong Joon-ho conseguiu adaptar isso muito bem. Agora, quem que ajudou a moldar o Mickey, né, junto com o diretor? Foi o Robert Pattinson, gente. Ele revisou o roteiro junto com o diretor pra incluir mais humor na sua interpretação. Deu pra ver que o Bong Joon-ho, no set dele, é um set que permite bastante o improviso e a construção ali dos atores. Ele sempre fala que ele gosta de contratar um bom ator que consegue realmente criar o personagem junto com ele. E, inclusive, o Robert Pattinson tentou ali se inspirar na performance do Jim Carrey em Debbie Lloyd pro papel de um dos Mickeys, além de ter tentado também várias vozes diferentes pros Mickeys. Então eu acho que toda vez que um ator tem que interpretar dois personagens é muito difícil. E o Robert Pattinson arrasou, ele mostrou como ele é muito talentoso mesmo, porque o Mickey 17 é mais bobalhão ali, né? Ele é mais coitadinho, e o Mickey 18 ele é mais assim, né? Ele é mais homão, ele é mais falar na cara, ele é grosso. Eu adoro o Mickey 18 também. Bom, gente, uma dessas vozes que o Robert Pattinson incluiu ali foi o do Steve O de Jackass, que ele treinou bastante ali pra imitar e até ele mostrou pro diretor, olha, eu acho que essa é a voz que eu quero fazer pro Mickey 17, essa voz de tipo, eu acho que eu posso fazer, nanana. É meio assim, né, a voz dele. O diretor de primeira falou que não ia rolar, mas eventualmente o Robert Pattinson conseguiu aprovar essa voz, que eu acho que fez o Mickey 17 ficar muito mais engraçado. Bom, o Bong Joon-ho disse que ele fez um filme de ficção científica que não é necessariamente sobre ficção científica, ou seja, ele também é uma comédia, por exemplo, sabe? Ele não foca tanto só na construção desse universo, assim. E ele queria também que todo mundo assistisse e ficasse pensando no que faz uma pessoa ser quem ela é e o que a gente faz pra ser seres humanos. Esse pensamento do Bong Joon-ho tem tudo a ver com o pensamento inicial do Edward, o autor do livro, do porquê que ele escreveu esse livro, né? Falando sobre a história do Mickey. A primeira ideia do Edward era escrever uma história que tivesse relação com um mundo no qual o teletransporte fosse possível. Vou te explicar, peraí. O Edward ficou pensando, e se um dia a gente realmente puder viajar de um lugar pro outro por teletransporte? Como é isso, né? Você chega numa base de teletransporte, é incinerado e aí é mandado pra outro lugar, certo? O que garante que a pessoa que foi incinerada de um lugar é a mesma que vai chegar no outro lugar e vai ser reconstituída ali por uma máquina, por uma impressora 3D incrível. É exatamente esse o pensamento que ele teve pra criar Mickey 17. O que garante que o Mickey de um dia que morre lá numa missão vai ser o mesmo do outro
outro dia. E se você já assistiu o filme, você percebe que realmente tem uma diferencinha ali, né, entre um Mickey e outro. Mini spoiler pra te animar a assistir e a comprar e alugar o filme aí na sua casa. No aspecto técnico, o filme parece ser uma ficção científica comum, né, com o grande lance ser o Robert Pattinson interpretando dois papéis ao mesmo tempo, bem ali naquele esquema Ruth e Raquel, pra quem é noveleiro aí. Mas nem tudo foi tranquilo nesse filme, tá? A máquina que imprime o Mickey no filme parece bem de boa, né? Mas quase que as cenas dela foram tiradas do filme, porque a versão anterior da máquina simplesmente não ficava boa o suficiente pro que o diretor queria mostrar. Ele começou a achar que ficava um pouco tosco, assim, o Robert Pattinson sendo impresso, pra mim, um dos momentos mais engraçados do filme. Inicialmente era pra ser um tanque que ia criando o Mickey aos poucos ali, um pouco mais parecido com o Avatar, mas tudo parecia muito esquisito e não de um jeito legal. E aí a versão que a gente vê no filme é a terceira tentativa e a que acabou combinando mais com a ideia desse universo, que é de ser meio que uma impressora 3D. E eu acho que pra gente também é mais possível entender e compreender uma impressora 3D que imprime um corpo orgânico do que, sei lá, uma cápsula diferente. É por isso que é muito legal, né, esse trabalho de adaptar um livro, porque você tem que pensar, você vê ali as palavras, conversa com o autor do livro, mas aí você tem que criar, né, e esse é o trabalho do Bong Joon-ho. Outra curiosidade muito legal falando sobre o Robert Pattinson é que o Divo virou pai no meio do processo da gravação desse filme. Ele teve o filhinho dele com a Suki Waterhouse, uma cantora super legal lá da Inglaterra. Então assim, dá pra ver que o Robert Pattinson foi crescendo pessoalmente também durante a gravação e o lançamento desse filme, junto com o Bong Joon-ho, o diretor, e deu pra ver que saiu uma amizade super legal deles dois, né? E é isso, gente, essas foram algumas curiosidades de Mickey 17. Além disso, tem aqui no nosso canal mais sobre os bastidores e também entrevista que eu fiz com o elenco, com o diretor, e pasmem, o Bong Joon-ho me falou bastante sobre os filmes brasileiros que ele adora assistir. Ele gosta de Kleber Mendonça, ele gosta de Walter Salles, foi muito legal essa conversa com ele. E é isso, então, dá uma olhada aqui nesse vídeo no nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui, porque a gente traz sempre bastidores, notícias, novidades e entrevistas com os famosos diretamente pra vocês. E é isso, gente. Beijão e até a próxima. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.